Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Estoracuvium e hoje eu vou estar falando de um livro que é um lançamento, que tá todo mundo falando, que é simplesmente sensacional e que tá recebendo muitos elogios e elogios merecidos. Ou seja, eu estou me referindo à Guerra da Papoula, também conhecida como Pop War, que acabou de chegar aqui no Brasil, que foi lançado pela editora Intrínseca e escrito pela R.F. Kuang. Mas vamos falar um pouco mais sobre a Guerra da Papoula, do porquê esse livro é sensacional. Já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, te dar muito like nesse vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Estoracuvium. E também aproveita para me seguir nas redes sociais, Twitter, que é o It's Bubble, Instagram, que é o Estoracuvium, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. A Guerra da Papoula é um livro de fantasia e aqui nós vamos conhecer o reino de Nicara, que já passou por muitos conflitos, situações políticas muito tensas, sendo que um dos conflitos mais conhecidos foi a Segunda Guerra da Papoula. E é a partir daí, desse contexto, que nós vamos conhecer a protagonista da nossa história, a Feng Hunin, ou apenas assim para os mais íntimos, que a Rin é uma garota órfã, que se tornou órfã por conta da guerra e foi adotada por uma família que vive no sul do país, lá de Nicara, lá do Império. Porém, a Rin não foi adotada porque a família dela queria dar uma chance para ela, estava à procura de uma criança para poder amar, dar uma vida melhor, toda uma outra oportunidade. Não. Por conta da guerra, o governo incentivou com que as famílias adotassem esses órfãos como a Rin, para que no futuro esses órfãos evitassem de se tornar criminosos, ladrões ou algo do tipo. Então tudo não passou de uma iniciativa do governo para as famílias adotarem esses órfãos de guerra. E nisso a Rin acabou sendo adotada e, de certa forma, explorada pela família dela, que acaba tendo muito mais interesse financeiro na Rin do que, de fato, querer dar amor, carinho e uma chance de vida para ela. Tanto é que assim que a Rin completa idade suficiente, cresce um pouco, já começa a aprender sobre contas matemáticas, o pessoal da família Feng coloca ela para poder trabalhar no negócio da família, que eles mexem com o comércio ilegal de ópio, de drogas, e colocam a Rin para poder trabalhar lá, para poder fazer as contas, porque eles querem que ela consiga ser útil para eles de alguma forma. E mais tarde, quando ela está se aproximando da adolescência, eles pensam assim: bora casar essa garota, bora arrumar uma utilidade para Rin. E nisso, com a possibilidade dela ter que se casar, ainda mais que é um homem muito mais velho do que ela, a Rin se desespera e decide fazer um exame para poder entrar em Sinegard, a Academia Imperial Militar do país. Mesmo sendo um exame muito difícil, que muitas pessoas têm toda uma educação, um preparo de anos para isso, uma educação super privilegiada, algo da qual a Rin não tem acesso, ela decide assim: eu vou me matar a estudar em qualquer tempo livre, eu vou estudar porque eu tenho que passar nesse exame, eu tenho que ir para Sinegard, eu preciso entrar aí, essa é a minha única solução. E contrariando alguns e surpreendendo outros, a Rin consegue passar nesse exame para ir para a Academia Militar do país, Sinegard. E algumas pessoas não conseguem acreditar que uma garota como a Rin, que vem de um distrito mais pobre, de uma família que não tem muito acesso a recursos, uma garota que não teve uma educação privilegiada, que teve a vida inteira preparada para esse exame, para ir para academia. Muitas pessoas ficam assim: cara, não era para ela ter passado, ela deve ter roubado, alguma coisa assim. As pessoas duvidam muito da Rin, mas o importante é, ela garantiu sua vaga lá na academia. E por ser algo que a Rin desejava tanto, que ela via a academia como uma forma dela mudar de vida, dela sair da cidadezinha natal dela, da família adotiva dela, a Rin ela sempre teve uma visão muito idealizadora da academia, uma visão muito romântica, mas quando ela chega lá, ela percebe que as coisas são muito mais diferentes do que ela esperava. Que lá ela vai sofrer muitos tipos de preconceito, ela vai sofrer demais com os alunos, que o pessoal implica que a pele dela tem um tom mais escuro que a dos outros, implicam pela família dela ser de uma origem mais pobre, dela ser uma órfã de viver no sul, implicam também com a forma que ela fala, que eles falam que ela puxou muito R. Até com isso eles implicam, eles falam assim: cara, não era pra você dar aqui, você só deu sorte. O exame é feito para poder parecer democrático, para todo mundo ter chance de entrar aqui. Mas não, a academia só quer os filhos da elite, dos nobres, do pessoal que realmente tem muito dinheiro, que pode investir nisso, de crianças que passaram a vida inteira estudando, almejando, treinando por aquilo, e não por pessoas como a Rin, camponesas que vêm de locais mais pobres e que não tiveram acesso a essa educação muito privilegiada. O livro é dividido em 3 partes, e a uma dessas partes a gente vai acompanhar um pouco dessa trajetória da Rin na academia durante os anos dela lá em Sinegard, que
ela tem que ser melhor que os outros por conta do background dela, de onde ela veio, de toda a história dela. Então, se os outros são bons, ela tem que ser 1000 vezes melhor ainda. Enquanto alguns alunos lá têm facilidade, seja com as histórias, com as artes marciais, a Rin não, ela precisa se esforçar muito mais do que os outros, porque lá pra ela realmente é ela não tá vivendo lá em Snegarde, ela está sobrevivendo em Snegarde porque as situações são muito complicadas. E ao longo das partes do livro a gente vai ver todo esse preparo dela durante os anos da academia, as coisas duras que ela passou na academia, porque realmente foram por muitas coisas dolorosas e difíceis que ela passou, ainda mais pelos colegas que eram super preconceituosos com ela. E sem contar que também vamos conhecer um pouco mais alguns detalhes do reino de Nicara, algumas questões políticas, de conflitos e questões mais complexas e perigosas vão começar sendo trabalhadas. Inclusive, ainda mais na segunda para a terceira parte do livro, a gente consegue ver lados bem brutais de toda a situação que está tomando conta do reino do Império. Antes mesmo de a Guerra da Papoula, o Pop War, chegar aqui no Brasil, eu já vinha vendo muitos comentários positivos a respeito desse livro, porque é um livro muito famoso na gringa, então teve muita expectativa para esse livro chegar aqui no Brasil e qual editora iria trazer ele aqui pro Brasil, então teve muita expectativa em cima disso, muitas pessoas comentando, e foi um surto quando o pessoal descobriu que Intrínseco queria lançar ele aqui. E assim que o livro foi lançado, bem no início de julho, que as pessoas começaram a receber o exemplar, todo mundo começou a postar, compartilhar na internet e realmente falar da experiência de leitura, que as pessoas estavam recebendo o livro e realmente, tipo assim, devorando o livro, lendo esse livro em 1, 2 dias, porque de fato é uma leitura que te vicia, é um livro que te prende, é uma leitura sensacional e digna de todos esses elogios que está merecendo. Eu fui ler esse livro com grandes expectativas e todas elas foram supridas. O livro foi bem melhor do que eu poderia imaginar. E é com muita tranquilidade que eu falo que A Guerra da Papoula entrou para os meus livros favoritos de 2022 e certamente que está entre meus livros de fantasia favoritos da vida, porque o trabalho que a autora, que a F.K. Kwang, fez aqui nesse livro foi simplesmente sensacional. É um trabalho muito bom, muito complexo, simplesmente perfeito, sem defeitos. Realmente é um livro maravilhoso. E como eu tinha falado anteriormente, bem no início do vídeo, A Guerra da Papoula é um livro de fantasia, então logo no início do livro a gente vai ser apresentado um pouco ao reino de Nicara, como é que funciona. Inclusive aqui no livro tem um mapinha que mostra, procurar aqui o mapa pra vocês verem. Mas logo no início, tipo assim, a gente é apresentado pra esse reino, como as coisas funcionam, aqui o mapinha que tem no livro. Então desde o início do livro a gente é apresentado pra esse reino, pra esse império, como as coisas funcionam, a história, o passado, as políticas, as guerras, as tensões que foram acontecendo. Então a autora ela conseguiu construir um mundo, por mais que seja fictício, é muito bem detalhado, toda a história, a política, a geopolítica, foi uma construção muito bem feita, simplesmente incrível e impecável. E eu acho que é um dos motivos das pessoas gostarem tanto desse livro, porque de fato é muito bem construído, amarrado, os detalhes são pensados. E também tem esse pezinho na fantasia, porque aqui fala muito sobre folclore, os deuses e os xamãs, como é essa relação dos xamãs com os deuses, que algumas pessoas só estão lá cultuando os deuses por cultuar, mas não acreditam assim de fato. Outras pessoas têm uma fé maior nos deuses, no potencial que os deuses podem fazer, nessa grandiosidade deles. Então é muito interessante você ir também explorando esse lado mais da fantasia, do folclore, dos deuses, o que aconteceu no passado, todas essas tensões e questões políticas, guerra que aconteceram. Então é um livro realmente que você imerge nessa história, que você fica preso, você quer ler e saber mais do que aconteceu, da Segunda Guerra da Papoula, de todos os conflitos. É um livro realmente que a história te prende, é sensacional e muito bem construído. E pra mim, certamente, que é um dos pontos positivos desse livro, que me fez ficar presa nessa história. Mas, certamente, que pra mim o ponto que mais me prendeu, que me conquistou, foram os personagens muito bem construídos também, mas especialmente a Rin, porque ela é uma personagem muito complexa e, como eu falei, as coisas na vida dela não são fáceis. Ela realmente tem que lutar por tudo e é muito interessante a gente acompanhar essa trajetória dela se entendendo quem ela é, o seu papel, as suas habilidades e sua capacidade. É uma trajetória muito dura, que ela passa por muitos altos e baixos, por muitas questões duras. Como eu falei, no período dela lá na academia, ela não está vivendo na academia, ela está sobrevivendo, porque cada dia é uma luta diferente, cada dia ela tem que se provar que é boa. É uma personagem extremamente muito complexa, e um detalhe que eu achei muito interessante é que enquanto eu estava pesquisando sobre o livro, para poder fazer o roteiro desse vídeo,
eu descobri que a autora se inspirou um pouco na Azula de Avatar, a Lenda de Aang. E um detalhe também que, quando eu li esse livro, essa questão da Rin com o mentor dela, dos ensinamentos, das artes marciais, toda essa cultura, dos deuses, tiveram alguns elementos que me remeteram à Lenda de Aang. Eu não sei explicar muito bem, mas eu tava lendo e me remetia um pouco ao desenho, à série animada, então achei bem interessante a Rin ter sido inspirada na Azula, ter essa inspiração. E a Rin, a gente consegue entender as motivações dela, que ela tem uma sede muito grande de raiva, de vingança, uma angústia, uma dor muito grande dentro dela. Você pode até não concordar com algumas atitudes dela, achar que talvez ela esteja seguindo por um caminho um pouco errado, ou exagerando, mas eu acho que é compreensível por tudo que essa garota passa na vida dela. Como eu já disse, a vida dela é uma luta diária, o tanto que essa garota já passou, os preconceitos, as merdas que ela teve que escutar sobre ela. Então você pode até não concordar com algumas atitudes dela, achar que ela está sendo radical demais, mas eu acho que é muito condizente com a história da personagem, com tudo que ela passou. E a Rin, assim como os outros personagens da trama, a relação entre eles, foram vários desses elementos que me fizeram que esse livro, que A Guerra da Papoula, me conquistasse, que eu percebesse que de fato é um livro que merece ser aclamado, que merece todos esses elogios que vem recebendo, porque é uma história muito bem construída, complexa, os detalhes são muito bem pensados. Você vai lendo esse livro, você não quer mais largar a leitura, você fica simplesmente preso nele, e é muito bom ver como cada detalhe foi pensado, como uma coisa se amarra na outra. Então é uma leitura realmente que me prendeu, foi sensacional, bem melhor do que eu poderia esperar. E eu gostei tanto que eu falei, cara, eu preciso gravar um vídeo dedicado à Guerra da Papoula, porque não adianta eu só falar desse livro em um vídeo de livros do mês, que eu acho que ele merece um destaque por ser esse livro realmente incrível. Então, se vocês não leram A Guerra da Papoula, ou não estão querendo ler falando, é um livro hypado, não quero ler hype, não gosto de hype, eu tô vindo aqui realmente para fazer esse convite, para convidar vocês a conhecer esse livro, essa trama sensacional, esse livro que é incrível. A Guerra da Papoula é uma obra de arte, então eu tô aqui fazendo esse vídeo como um convite para as pessoas conhecerem essa história, que é brutal. Alguns capítulos, ainda mais no final, que vão acontecendo algumas tensões políticas, guerras e conflitos. Tem alguns relatos que são muito dolorosos de ler, você fica com o coração na mão. É uma escrita muito brutal, até porque são tempos de guerra, tempos conflituosos, então é muito brutal você ler, mas ainda assim é um livro que te prende, é uma história que foi muito bem pensado, toda a história do Império, o background, o por trás. A autora explica muito bem os detalhes, você consegue imergir nesse livro, é como se você realmente estivesse lá, você consegue entender a Rin, que ela é uma personagem complexa, ela tem seus pontos positivos e negativos, ela é imperfeita, e isso que torna a personagem tão humana, tão palpável, você consegue compreender os sentimentos dela. É um livro realmente que acabou sendo 1000 vezes melhor do que eu estava imaginando, é uma obra de arte, é sensacional, então fica aqui esse meu convite para vocês conhecerem A Guerra da Papoula, porque eu acho que é um livro realmente que merece todo elogio que sempre vem recebendo, que está recebendo mais ainda que chegou no Brasil, que dando mais oportunidade das pessoas lerem e conhecer a história. É um livro realmente digno de todo o hype, dos elogios, porque é uma história muito bem feita, muito bem construída, e eu espero que esse livro conquiste mais pessoas, que conquiste o mundo, porque é sensacional. E pra quem quiser ler esse livro, tiver interesse de conhecer A Guerra da Papoula, eu vou deixar o link de compras aqui no box de descrição, e comprando por esse link da Amazon, vocês me ajudam sem gastar nada mais. E assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês possam ter gostado de conhecer um pouco da Guerra da Papoula e entender do porquê eu gostei tanto desse livro, porque de fato foi uma história que mexeu comigo. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Escritora Rúbia. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, que isso me ajuda demais. É mais gente conhecendo o canal, incentivando e apoiando o meu trabalho. E me conta aqui nos comentários se vocês já leram A Guerra da Papoula, se vocês já tinham ouvido falar desse livro, quais são suas expectativas para a história, se vocês não leram, e se vocês leram, o que vocês acharam, foi tudo isso ou melhor do que vocês estavam esperando? Me contem que eu quero saber. E muito obrigada e até a próxima!